Boa tarde, Conexão Verde está no ar. Conexão Verde é um programa que discute e vem falando desde o final do ano passado sobre questões ambientais e principalmente do município de Cubatão. Hoje a gente traz uma especialista na área de energia nuclear, Juliana Pereira. Ela é bióloga e está fazendo doutorado em defesa... Engenharia de defesa. Engenharia de defesa. Obrigado, Juliana. Então, eu já passo a palavra para a Juliana para ela falar um pouquinho sobre ela e sobre o que a gente vai discutir, porque a gente vem falando nas últimas conversas, até a gente trouxe um especialista aí na parte de energia solar, justamente essas questões. Por que falar de energia e por que falar de uma transição energética justa? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, qual a importância da energia nuclear. A gente tem visto alguns países investindo bastante nisso, né, até para ter a sua autonomia, né? Então vou deixar a palavra com a Juliana Pereira, por favor. Muito obrigada, professora, é um prazer. Bom, eu sou bióloga de formação, fiz licenciatura, depois eu fiz engenharia ambiental e sanitária paralela, concomitante. Foi como uma aposta que eu comecei em casa, falei que não sabia muito de matemática, mas que biologia estava muito fácil, eu sempre tive muita facilidade com biologia, né? Entrei na engenharia ambiental e me apaixonei. Eu vi assim o mundo de forma diferente, né? Que a biologia a gente estuda por amor, por desenvolvimento e preservação. E na engenharia a gente entende que você não vai preservar tudo, mas você pode não danificar tudo, ou você pode conseguir um processo paralelo e de forma amigável, por assim dizer. E aí, pós me formar na engenharia ambiental, estava em busca de mestrado, e abriu esse mestrado no IME, em engenharia nuclear, já é um mestrado muito antigo, é o primeiro... O IME é o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. E aí fui para lá, fui para o Rio de Janeiro para estudar por puro interesse assim, acadêmico, por instinto mesmo assim. Achei interessante, vou me dedicar. Porque na parte ambiental a gente tem muita aversão à parte nuclear, né? Quando fala de energia nuclear, né? Já lembra do acidente? Já lembro de todos os acidentes, todos os problemas, inclusive a questão de Goiânia aqui no país, e a gente coloca assim, não, e pronto, acaba-se o assunto. Fui para lá para aprender, aprendi muito, tanto que agora no doutorado em engenharia de defesa eu continuo na parte de estudos ambientais de radiação. Esses estudos ambientais é justamente para tentar minimizar impacto, mas também essa questão da geração de energia, não é isso? Também a geração de energia, porque a gente tem a parte de Angra 3, que está sendo continuado o projeto, né? E a gente tem também a questão do submarino nuclear, que está em processo de construção e de projeto, que também vai defender a nossa costa. Então, são a gente dois... não tem ainda nenhum submarino... Nenhum submarino. É a propulsão nuclear. Significa fissão ou fusão? É fissão. Tudo que a gente usa por enquanto é fissão. Tudo fissão. Tudo fissão. Tudo quebra para gerar energia. Fusão, que é o que o nosso Sol faz, só estudos por enquanto e não economicamente viável. Só por ensaios mesmo. É só para o pessoal entender, né? Porque quando a gente fala das questões nucleares, de energia e tudo mais, existe a questão da fissão e da fusão. Fissão é o que vem acontecendo até hoje, mas já existem estudos pensando nessa questão da fusão, que é que nem o Sol faz hoje para emanar energia, né? A gente já tem alguns reatores, eu acho que um deles está na China, que fazem ensaios de fusão. Aí você escuta assim, nossa, conseguimos fazer uma fusão, chegamos a temperaturas acima do Sol. Porque a fusão ela vai conseguir ampliar essa questão energética. Isso, a fusão, teoricamente, no momento que você mantém ela estável, ela gera energia ilimitada. É o sonho de todo mundo. É a parte do Star Trek que as naves são a fusão nuclear. Sim. E elas viajam o espaço inteiro sem problema nenhum. Ainda é ficção. Ainda é ficção. Mas há estudos do pessoal. Para a gente chegar um dia... Eu estava vendo um documentário do Bill Gates. Ele estava investindo numa planta, alguma coisa assim, justamente para substituição de energia, né? A gente vem falando muito dessa questão de uma transição energética justa, né? Para a gente reduzir a questão do uso de combustível fóssil, né? Eu sempre falo que para mim o melhor, no momento, assim, é o etanol. Sim. Né? Porque ele ainda retém carbono, a gente planta e tudo mais, mas a gente tem que ter outras variáveis, né? Que é a solar, a eólica, a nuclear, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Porque o mundo inteiro está investindo nisso, acho que principalmente na Europa, né?
Principalmente na Europa. Na Europa a gente tem uma questão que no Brasil a gente tem diversidade de fontes e de recursos. A Europa, como são países pequenos, você tem recursos limitados. Então aqui eu já vou entrar mais numa parte de fornecimento de energia. Atualmente, com a guerra na Rússia e na Ucrânia, a gente tem uma limitação de fornecimento de energia e de gás. Esses países que compravam energia e gás, se o meu fornecedor para de me fornecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não sou autossuficiente, eu fico dependente de compra. E aí isso gera um impacto tanto social quanto econômico. Algo que aqui no Brasil a gente dificilmente passa. Porque aqui a gente tem a nuclear, a eólica, principalmente a hidrelétrica. A nuclear a gente tem Angra 1 e Angra 2 em funcionamento e atendendo a retomada das obras de Angra 3. Tá, e esse é a Angra 1 e 2, ela atende o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Elas atendem, acho que atualmente 40% do Rio de Janeiro, se não me engano, vem de lá. Vem de lá, vem da energia nuclear. A gente está falando, Conexão Verde hoje está aqui com Juliana Pereira. Nós estamos discutindo, falando sobre energia nuclear, mas eu queria que a Juliana, assim, para o leigo e para as pessoas entenderem, né? A gente fala de energia nuclear, mas a gente trabalha com radioatividade em vários processos, né? E até o raio-x. Até o raio-x. Né? Qual é a diferença? O raio-x, ela é radiação eletromagnética. Então eu vou gerar ali um pulso como se eu fosse batendo um metal contra o outro. Gerei aquela energia, aquele choque, aquela onda, ela vai passar, não ficou nada. Agora, quando eu tenho um processo de radioterapia, por exemplo, é que eu consumo o material para fazer ou um exame ou eu fazer um tratamento, o material fica um determinado período de tempo no meu corpo. E aí vou dar um exemplo da Copa do Mundo que foi no Brasil, onde a gente tinha detectores de radiação em volta dos estádios e tudo, para você fazer um monitoramento e segurança das pessoas. E aí começou a apitar os detectores, e aí eram pessoas que faziam tratamento de câncer que foram para assistir os jogos. Que eles estavam radioativas. Eles estavam levemente radioativos. Mas como é um efeito, como é um produto que você consome, o efeito depositário durante o tratamento, depois você elimina. Então não tem problema nenhum. Não fica resíduo. Não fica resíduo. E Isso. a gente suporta até uma determinada... Até uma determinada dose. Por isso que a quantidade de radiação e a quantidade de medicamento, ela é pessoal. Por isso que eu não posso aplicar o mesmo tratamento. A gente chama medicina nuclear de medicina personalizada, que é o que está em alta hoje em dia. Quanto mais específico, melhor o tratamento mais recomendado para você como pessoa. E o acidente lá de Goiânia? Vamos eu vou aproveitar, né, que agora está até no Netflix, né? Então é bom a gente comentar, porque apesar de ter sido década de 80, né, muitas pessoas não viram, não escutaram, tem que entender que a gente tem vários equipamentos que usam radiação, a Juliana está aqui explicando para a gente, e que a gente teve um acidente por negligência, né, de equipamentos, e largar o equipamento, né? Foi. Eu fiquei até surpresa de ver a repercussão que a série teve, inclusive a maior parte do pessoal da nuclear é uma área bem, como eu posso dizer, bem condensada, né? Você tem aí um número limitado de profissionais dentro do país e fora que trabalham com a área. E aí quando teve o boom da Netflix, aí ela chegou a top 1 do Brasil no primeiro dia. Eu adorei. Chegou a top 1 internacional na primeira semana. Então foi realmente muito significativo. Agora, com a questão do acidente. O acidente teve a questão do abandono, que é uma questão de domínio e responsabilidade, e outra da dispersão, que foi abrir o equipamento e espalhou o material. Então, são dois processos diferentes. E esse material, ele tem vida útil? Ele tem vida útil muito superior à nossa vida útil. Entendeu? Então, ele fica aí, a gente vai embora e ele vai ficar. A gente vai e ele fica. Tanto que a gente tem, eles colocam até na série, né, o descarte de rejeito radioativo, que é o que a gente faz também com os materiais que saem de Angra 1 e 2. Que é, eu utilizei aquele material, ele não é mais viável para o meu processo. Aí eu tenho que destinar ele. Mesmo assim, ele continua irradiando? Mesmo assim, ele continua irradiando. Tá. Aí o que a gente faz? Atualmente tem o projeto Centena, que é junto com o RMB. O RMB é o Reator Multipropósito Brasileiro, que está em projeto de construção para a gente ser autossuficiente em produção de radioterápico. E o projeto Centena visa ter uma área destinada só para isso, com vida útil para os próximos 100 anos, se não me engano, do descarte desses materiais.
uma coisa que eu posso deixar bem específica aqui, quando a gente trata de descarte de material nuclear, a gente tem o safety e o security, que são duas áreas diferentes da nuclear. Uma delas vai tratar da segurança cibernética, que é o acesso a essas áreas, então quem pode entrar, quem não pode, quais são os laudos que estão ali, quais são as validações que estão, e o safety, que é a segurança física. Então, a minha blindagem de chumbo, a minha proteção de concreto, essa parte de isolamento para a população, para não chegar a questões ambientais, por exemplo. Até porque a gente pode, né, a gente vê e sabe muito bem disso, né? Quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de geração de energia para o nosso dia a dia, né? Para questões da saúde, também, né? E para questão de defesa de um país, teoricamente, né? Sim. Porque uma bomba atômica, a gente sabe muito bem de Hiroshima e Nagasaki, ela causa um impacto extremamente mortal, né? A gente chama de arma dissuasória, né? Arma dissuasória, que é aquele assim, se eu tenho, eu evito que você entre em conflito comigo, porque você não quer me desagradar. O que a gente chamaria de o mimetismo na parte da biologia, né? Eu vou mimetizar alguém que é mais forte do que eu para evitar que você venha até aqui. Eu tenho alguma coisa que se você fizer comigo, eu... Exatamente. No Brasil, a gente não tem armas nucleares, a gente é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas desde 88, e a gente ratifica ele sempre que possível. Porque a nossa função como nação amiga é melhor do que ter uma arma desse porte. Então tá bom. Nós estamos aqui conversando com a Juliana Pereira, falando de energia nuclear. E aí, só para a gente fechar esse bloco, você falou da questão do descarte. Gera muito resíduo na questão de produção? Ou como que gera esse resíduo? Porque quando a gente viu, por exemplo, a série, né, falando do césio, gerou muito resíduo porque gerou muita contaminação, né? Sim, você teve a parte de... Você teve a demolição das casas, você teve a coleta de material de sólido ali durante... perto do ralo das pias, né? Quando as pessoas foram lavar a mão e tudo, você vê essa parte de resíduo que foi tudo extraído dos locais. Agora, quando ele está confinado, quando você faz, por exemplo, uma geração de energia que nem Angra, você gera um material, aí ele vai para um poço de descanso, que é uma piscina onde ele vai ficar ali para reduzir a radiação. Ele fica por um tempo ali, depois você retira ele e leva para esse descarte final, já com uma radiação mais branda. O que acontece? Quando eu faço a fissão nuclear, como se eu estivesse partindo ali o meu material. Então eu estou irradiando, então vai de certa forma reduzir tanto a taxa radioativa daquele material, quanto a proporção de peso. Tranquilos até aqui? Tá, tranquilo. Eu vou aproveitar agora, a gente vai dar um intervalo, mas depois eu quero saber de você, Juliana. Você falou do material. Sim. Que material é esse? Né? Sim. Então, pessoal, fique com a gente. Conexão Verde já volta. Conexão Verde volta. Nós estamos hoje aqui com Juliana Pereira, bióloga, engenheira ambiental, né? E ela está fazendo doutorado na parte de engenharia de defesa. Isso, só para não errar. Tá? A Juliana está falando conosco aqui sobre energia nuclear, falando de tudo que vem acontecendo hoje no planeta, do que aconteceu no passado aqui, com o acidente de Goiânia. E aí eu já quero falar contigo sobre duas coisas. Uma é o material. Que material é esse que é radioativo? E outra, por que a gente usa o chumbo para proteger dos materiais radioativos? Tá, vamos lá. A gente usa urânio e a gente extrai urânio natural aqui no Brasil. A gente isso para geração de energia? Para geração de energia. Tá. A gente extrai o urânio, aí a gente faz um processo que é separar ele. Normalmente as rochas não são puras, né? Então a gente faz um processo de lixiviação para conseguir separar. O urânio, naturalmente, ele já é radioativo? Naturalmente, ele já tem uma porcentagem de radiação. Aí o que a gente faz? Quando eu dissolvo ele para ter ele puro, eu faço um processo de conversão, ou seja, eu vou deixar ele mais denso, mais radioativo. Isso faz parte do processo
de enriquecimento nuclear, que a gente fala que é urânio enriquecido, que ele aumenta o número atômico dele, tornando ele mais radioativo, uma parte mais química aqui. Quando o Fernando Henrique Cardoso, em 87, que foi o ano do acidente, quando ele falou que a gente tinha domínio do ciclo do combustível nuclear, foi essa questão do enriquecimento, porque o enriquecimento ele é segredo de Estado, é segredo de nação, né? Então um país não passa para o outro como faz, ou você descobre ou você não desenvolve. Aí você tem que desenvolver sua tecnologia, seu conhecimento científico para poder fazer o enriquecimento. Exatamente. Né? Você falou do urânio, a gente usa urânio para energia. Para energia. E aí usa outros materiais radioativos para a questão de saúde, né? Que nem o césio. A questão do césio, o tecnésio, o cobalto são específicos para tratamento. Tá. Para a questão de energia, a maior parte dos países fora da América Latina, eles trabalham também com plutônio. Plutônio. Que fala até no filme do Oppenheimer, que é a segunda das bombas que foi lançada. Que é um pouco menos denso, mas mais radioativo. O que acontece? O Brasil, ele por assinar o contrato de não proliferação de armas nucleares, ele não trabalha com plutônio, tanto que até parte da carga que é gerada do urânio, o Brasil não utiliza, ele vende para outros países para você reinserir ele no ciclo nuclear, para produzir energia. Você falou do urânio. A gente tem jazidas de urânio no Brasil? A gente tem... A gente é autossuficiente nisso ou a gente tem que comprar? Como é que funciona isso? A gente é autossuficiente nisso. Atualmente a gente continua só comprando a parte de enriquecimento, porque eu sei, tenho domínio, mas atualmente é mais barato para mim vender o urânio de forma sólida, comprar ele gasoso para eu solidificar aqui novamente. Então esse processo a gente ainda está em desenvolvimento. A INB, que são as indústrias nucleares brasileiras, elas estão nesse processo de aumentar as centrífugas para ter uma autossuficiência completa. Mas em questão de minerais a gente é autossuficiente. O nosso território riquíssimo, né? A gente só prospectou, ou seja, a gente só fez a análise superficial ali de pode ter ou não em 30% do território brasileiro. Então, a parte amazônica ali a gente não explorou, a parte do Rio Grande do Sul a gente também não explorou. Então, a gente diz, pode haver muito mais, mas o que a gente sabe, a gente já tem uma suficiência extremamente significativa. Vamos deixar a Amazônia quietinha. Vamos deixar ela é mais útil de outras formas, né? Não, mas é interessante, né, a gente ser autossuficiente em questões minerais. Hoje tem muita discussão sobre terras raras e tudo mais. Mas também, como a gente vem falando de transição energética, que seria essa transição energética, justamente a gente minimizar hoje um combustível, né, uma energia que é altamente poluente, para uma energia que seja menos impactante. Mas eu já volto na questão do chumbo, que eu não esqueci. Eu esqueci, perdão. Mas eu queria entender, energia nuclear é impactante? Energia nuclear, ela é... Ou tudo é impacto? Tudo é impacto, diria eu, pós-engenharia ambiental e nuclear. Porque no momento que eu mudo o curso de um rio para eu fazer uma hidrelétrica, eu estou impactando. No momento que eu crio uma usina nuclear, eu também estou causando um impacto. O impacto da obra de uma usina nuclear é menor do que uma obra de uma usina hidrelétrica. O impacto a longo prazo de uma usina nuclear é eu ter mais radioatividade presente. O impacto a longo prazo de uma usina hidrelétrica é eu poder perder o curso daquele rio e a biodiversidade daquele local. Então, pós-estudos, eu digo que a energia nuclear é rentável a longo prazo. Por isso, ela entra na categoria de energia limpa e não energia renovável. A gente vem com essas questões. Você lembra que ano começou isso? Angra 1, Angra 2? Eu estou meio fora, né? Não lembro, eu sei que Angra 3 foi parado ali por 89, eu acho. Era militar, né? Que foi Isso. Que construíram Angra 1 e 2. Angra 1 e 2, iniciou-se Angra 3 e aí a gente estabilizou, né? Cortou todo o financiamento na época de 2011, quando teve o acidente em Fukushima, que foi um acidente, na verdade, a usina sobreviveu ao terremoto, eles não consideraram o tsunami pós-terremoto. Então você vê que já é uma estrutura bem condensada, bem tecnológica, porque se eu sobrevivo a um terremoto,
Eu só não contei com o tsunami pós, mas já é extremamente tudo, resistente. Né? E o pessoal acabou liberando aquela água radioativa, Sim. falando que estava tudo ok. E estava nos níveis. Estava nos níveis. Isso. A gente tem níveis, né, que a gente tem que pra mensurar de radiação para você liberar, que é o suportável. Isso. Né? Tanto que a gente usa radiação, por exemplo, luz UV em laboratório, em mesa cirúrgica. Eu preciso dela para eu eliminar todas as bactérias daquele ambiente, para tornar ele estéril. Então, no momento que você teve a água ali da usina, ela baixou a taxa radioativa, eu posso liberar ela porque ela já não está mais radioativa. Ou ela ainda está com uma radioatividade em questões ambientais. Uhum. E como eu me protejo? Eu sou um profissional da área, trabalho numa usina ou trabalho num ambiente que tem radioatividade, como eu me protejo? Aí eu acho que eu entro no chumbo. Aqui a gente entra no chumbo, sim. Uhum. Sabe quando você vai fazer raio-x e aí o enfermeiro ou o médico vai lá para trás e se esconde no cantinho? Então, como ele toma aquela dose todo dia, porque embora a radiação raio-x seja um pouco mais branda, você receber todo dia não faz bem, né? Então, o chumbo, ele tem um número atômico muito alto. E aí, como é que eu posso explicar isso? Quando a gente tem uma onda, se eu coloco ali uma parede, parte da onda vai se dissipar, parte vai continuar. Nunca ela vai ser nula. Então, o chumbo, com o número atômico alto, eu tendo a barrar metade da radiação recebida. Você reduz o impacto da radiação? Eu reduzo a metade. Isso se eu tiver 1 centímetro. Normalmente é um pouco mais grosso. E aí Quanto maior, mais retenção. Mais retenção. Mas você vai diminuindo a metade, nunca a zero. E quais são as consequências dessa radiação no nosso corpo? A gente pensando nas questões negativas, que, por exemplo, causou a morte lá em Goiânia, e a gente teve da Ucrânia. Chernobyl. Chernobyl, obrigado. O que aconteceu? Chernobyl, diferente aqui de Goiânia, Chernobyl a gente teve a explosão do reator, né? Então eu tive ali o acidente e eu mantive a liberação de gases e de partículas radioativas no ambiente. Eu não notifiquei que houve um acidente, até por questões na época de soberania do país. Então eu não vou avisar você que eu tive um problema. Na época era a União Soviética, não era a Ucrânia ainda. Isso. Então, naquela época, você mantinha a sua estabilidade. Só foi saber que houve o acidente, porque, se não me engano, a Dinamarca, não me lembro ao certo, tinha detectores de radiação. E aí ele falou, nossa, esse número está muito alto, de onde está vindo? Veio uma nuvem que afetou, né? E aí veio com o vento, carregou tudo e aí espalhou a radiação. Mas ali, então, você foi aumentando a dose da população aos poucos, até uma dose não suportável. E aí qual a consequência no corpo? A consequência no corpo. Quando a gente tem uma síndrome aguda da radiação, que é o que aparece tanto na série quanto que aconteceu com boa parte da população em Chernobyl, eu tendo a ter ali dor de cabeça, náuseas, vômito, porque o meu corpo ele sempre vai tentar se acostumar ao ambiente. Igual a gente brinca os répteis na panela de pressão, né? Ele vai tentando ali se acostumar com a temperatura até que ele morre, não por causa da temperatura, mas porque ele se esforçou muito para ficar naquele lugar. Então, seu corpo ele faz isso. Nessas questões ambientais, tive uma alta dose, eu vou ter ali um mal-estar que vai me levar à falência. Então, não acontece igual em filme de super-herói, desenvolvi uma mutação, cresceu outro braço, um superpoder. Agora, a gente tem... A falência das células, então a gente vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos até que o corpo não consegue mais suportar. Mas não chega a ser algo drástico, por exemplo, eu tive uma hemorragia, tende a ser uma morte silenciosa, por assim dizer, entendeu? Tive pequenos mal-estar que me levaram à falência. Não dizendo que as pessoas passaram um pouco mal, obviamente, quando entraram em contato com o césio. Mas quando eu tenho, por exemplo, uma dose constante durante gerações, a gente tem uma população de lobos, se não me engano, e certamente uma de javalis, que mantiveram a vida ali perto de Chernobyl. Eu vi essa matéria falando dos lobos mutantes. Isso, que eles resistem à radiação, tanto que em Chernobyl a gente descobriu há pouco tempo um fungo também, que sobrevive muito bem à radiação. Inclusive eu entrei no mestrado querendo estudar esse fungo, mas eles ainda não exportam por aí pra gente testar, né? O seu mestrado foi no Instituto Militar? Isso.
Só faz quem é militar ou aberto para o civil? Aberto para os civis, tanto que o nosso regulamento você tem a questão de o hasteamento da bandeira, você cumpre o horário, quando passa o Você general... tem todo o regramento você militar. tem o regramento militar de respeito, não de a gente cumpre as mesmas regras, a gente não tem TAF, que é o teste físico. É uma escola normal, Sim. ela só tem militares dentro. Sim, a área militar investindo na pesquisa e em estudos Isso. específicos de interesse, né? De interesse, até por questões de soberania nacional e defesa de fronteiras. Lá dentro, eu estava dentro da parte de defesa QBRN, que é defesa química, biológica, radiológica e nuclear. E aí eu estava estudando peptídeos resistentes à radiação para tentar justamente, a gente tem atualmente, por descarte regular de medicamentos, bactérias muito resistentes. Então, se eu tenho um peptídeo que resiste à radiação, eu posso associar ele a algum fármaco de interesse e aí eu consigo eliminar as outras contaminações. Interessante. Você me diria hoje que a energia nuclear, ela é uma tendência e ela seria uma solução? Eu diria que para nós, como Brasil, não seria uma solução única, porque quando a gente fala de diversificação da matriz energética, o Brasil ele tem uma matriz renovável, mas não uma matriz muito diversa. A gente tem 75%, se não me engano, de hídrica, né? Então, se eu tenho um período de estiagem na maior parte do país, como as mudanças climáticas, eu acabo tendo um problema de geração de energia. Então, chega a ser um viés de segurança a longo prazo, né? E outros países é aquela questão de espaço e disponibilidade de recurso. Se eu não tenho rio, eu não tenho uma área de vento muito forte, eu só tenho sol durante 3 a 6 meses do ano. Me sobra a nuclear ou a carvão, ou o petróleo. Como carvão e petróleo eles geram muitos passivos ambientais e muita questão de créditos de carbono negativos, né, eu tenho que compensar e eu acabo pagando para outros países fazerem. Quando eu instalo uma usina nuclear, eu produzo tanto calor quanto energia. Normalmente são países frios, né? Então acaba sendo extremamente viável e rentável. E aí tem que ver a necessidade de cada país e também a questão de tecnologia, porque isso é importante hoje, Também. a gente desenvolver isso. Né? E eu acho que agora com essa história aí da gente ir para a Lua, né, deve se investir um pouco mais, Deve né? se investir bastante. Como é que eu vou para outros, né, outros lugares no espaço e que tipo de energia que eu vou utilizar lá, né? Está em estudo hoje em dia os SMRs, que são os reatores compactos, né, modulares, que seriam... A gente já vai passear já com a minha... Que você colocaria um reator que equivale a um prédio de 20 andares dentro de um caminhão. E aí você poderia levar energia para locais afastados. Por exemplo, eu estava morando na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul. Tem energia lá? Tem. Mas se você choveu, a estabilidade energética é terrível, de internet nem se fale. Então, se eu tiver como transportar um reator para lá, eu torno essa estabilidade um pouco maior. Quando eu consigo fazer isso de forma... se ele cabe dentro de um caminhão, ele cabe dentro de um navio. Então, eu posso suportar também e apoiar outros países, tanto em questões de catástrofe como de calamidade pública. Torna-se uma questão humana e de desenvolvimento também, né? Então, a gente tem que entender que a energia nuclear é mais um advento nas questões energéticas. Há uma necessidade da gente buscar esse conhecimento e ter esse conhecimento dentro do nosso país. Acho isso extremamente interessante e, como você falou, hoje o Brasil a gente tem que pensar nessa questão da diversidade de matrizes energéticas, né? Mas eu peço para você, Juliana, que você faça as suas considerações finais e o que você quer dar de recado para quem está te assistindo. Vamos lá. Vamos à parte de primeiro, não tenha medo da nuclear e dos avanços tecnocientíficos. Eles podem parecer extremamente diferentes, estranhos e perigosos. Mas se alguém fez, provou, estudou para isso, ele foi feito para ser o mais seguro possível. Eu, como bióloga, detestava nuclear e hoje em dia eu apoio muito. Então, estudar com a parte técnica faz muito bem. É isso aí, gente. Conexão Verde fica por aqui. Agradeço a Juliana. Muito obrigada por participar do nosso programa. E acompanhem a gente nos nossos programas ao longo do ano aí. Obrigado, gente. Muito obrigada.